Olá, galera do nono ano. Vamos aí dar início no nosso capítulo 7, né, que ainda continuamos com a questão da industrialização. Só que agora nós vamos falar a principal consequência aí da industrialização que houve, não só na Europa, mas que se espalhou em todas as partes do mundo, que é a urbanização, né? Então nós temos industrialização como um agente que vai fazer com que haja a modificação do espaço rural e do espaço urbano, e a urbanização que vai ser aí bem acentuada, principalmente nos arredores aí das regiões que há uma grande concentração de indústrias, tá? Antes disso aí, nós vamos saber que a urbanização é o quê? É o processo de crescimento das cidades com relação ao campo, tá? Crescimento esse que tem como principal característica as pessoas, a população. Então, quando a região cresce, o seu espaço urbano, ele cresce, um crescimento bem maior do que o campo, dá-se o nome de urbanização. Então, urbanização não é a questão da cidade física, e sim, urbanização é a questão da cidade em conter uma grande população ou não. Se uma cidade contém uma grande população e essa população que mora na cidade é maior do que a população que mora no campo, isso quer dizer que aquela cidade, aquele estado é um estado urbanizado, ok? Então, nós temos aí o espaço rural mecanizado, foi uma principal consequência de haver essa urbanização nas cidades. No século XVIII e século XIX, nós temos a evolução das indústrias. Com isso aí, há uma grande utilização do maquinário. Esse maquinário não fica só nas cidades. Esse grande maquinário aí também vai para o campo. E quando chega no campo, esse grande maquinário, ele vai também pegar o emprego da população que trabalha no espaço rural. Lembrando que nessa época, século XVIII e século XIX, uma grande parte da população era considerada população rural. Por quê? Porque a maioria da população morava no campo. Quando chegam as máquinas, a máquina pega o papel do trabalho do homem, né, e o homem tende a ficar sem emprego. Porém, essa mão de obra aí humana que é substituída no campo, ela vai migrar para as cidades, até porque nas cidades há uma menor quantidade de população e uma maior oferta de emprego devido aí à disponibilidade de maquinário e devido aí à grande expansão das indústrias naquela época. Então nós temos aí no campo o grande desemprego, chamado emprego esse estrutural, que é causado aí pela troca do homem pela máquina. Esse grande emprego estrutural aí vai dar início chamado êxodo rural, que é a migração do homem entre o campo e a cidade. Então nós temos aí grandes quantidades de quê? De maquinário pegando o espaço, né, pegando aí o emprego do homem, e esse homem aí migra para as cidades, já que as cidades aí estão com grande oferta de empregos, dando início ao êxodo rural. Nós temos aí maior oferta de empregos nas fábricas e também as atividades do terceiro setor da economia começa a ampliar, começa a crescer, como é o caso dos bancos, o comércio, as escolas, hospitais começam a crescer esse grande número aí, que é o terceiro setor da economia, acarretado principalmente pela introdução das fábricas e o acúmulo de pessoas nas cidades. Há também outros aspectos estruturais, como é o caso aí crescimento de escolas, crescimento dos hospitais, crescimentos aí de uma grande infraestrutura, além dos aspectos culturais de lazer, praças, shoppings, cinemas, além das questões específicas como o conflito no campo e a concentração fundiária, que faz com que muita gente migre para as cidades, né? Os conflitos aí no campo por terra e a concentração fundiária, principalmente nos países menos desenvolvidos. Em 2007, mais da metade da população mundial vivia nas cidades. Hoje já é um pouco bem maior, né? Um pouco maior esse número aí. E em 2050, esse número vai passar de 70%, ou seja, em cada 100 habitantes que estiverem no mundo, né, no globo, 70 desses habitantes aí vão morar nos grandes centros ou nas cidades de pequeno ou médio porte. A urbanização nos países de industrialização antiga. Quem são os países de industrialização antiga? Né? São os países europeus e os países como Japão e Estados Unidos. Atualmente, a Europa apresenta uma taxa de urbanização superior a 80% em alguns países, ou seja, de cada 100 habitantes, 80 deles moram em cidades. O processo de urbanização e a oferta de infraestrutura foram lentos
perdurando por muitas décadas. Quando inicia-se o processo de urbanização na região da Europa, esse processo é um processo bastante lento, porque vai ter a adaptação das pessoas morando nas cidades e vai ter que o Estado aí entrar com grande quantidade de trabalhos de infraestrutura e outros meios aí para que a população fique acomodada de uma forma limpa e de uma forma aí bastante digamos, imprescindível. O crescimento econômico não melhorou a vida de grande parte da população, né? Porque os donos das indústrias, que são os grandes burgueses, eles vão ainda concentrar a maior parte da riqueza. E a população que trabalhava naquela época apenas ganhava apenas pela hora trabalhada, não vai melhorar de uma hora para outra também a sua forma de percepção de mundo, ou seja, a qualidade de vida da população também não irá mudar. E o Estado, por sua vez, ele vai procurar solucionar alguns problemas esses que nós podemos observar aí. A infraestrutura, né? Ele vai começar a melhorar a infraestrutura, fazendo calçamentos, fazendo saneamento básico e entre outros. Melhora também as cidades aí com alguns pontos de lazer, colocando pontos aí como praças, parques, entre outros, além do alargamento na rua, para facilitar a circulação de ida e vinda de pessoas e mercadorias. Então, esses 3 pontos iniciais aí de infraestrutura, desenvolvimento de parques e praças, desenvolvimento de ruas mais largas, faz com que haja uma circulação e um melhoramento na qualidade de vida da população europeia, principalmente, tá? Londres é a região mais urbanizada da Europa. Em Londres, temos aí uma quantidade de 8 milhões de habitantes. Berlim e Madrid, com 3 milhões, são as cidades aí mais populosas da Europa. Mas se nós pegarmos aí com relação ao Brasil, né, que só a cidade de São Paulo tem mais de 12 milhões de habitantes e Rio de Janeiro mais de 8 milhões de habitantes, nós vamos perceber que há uma grande diferenciação aí. Mas o que é que isso quer dizer? Que essas cidades são as maiores, são as megas cidades assim chamadas, né, as megalópolis assim chamadas, mas também existem pequenas e médias cidades que têm sim uma considerável quantidade de pessoas morando nessa região, tá? Essas cidades aí, Londres, Madrid, Berlim, entre outras, são chamadas cidades globais. Por que cidades globais? Porque são cidades que são imprescindíveis para a economia mundial, ou seja, são cidades que abrigam aí sedes financeiras de grupos e corporações multinacionais, são sedes aí que tem essas grandes empresas, sedes que tem bolsa de valores aí e também organismos internacionais, como é o caso da OMS lá em Zurique. Centros de pesquisas, universidades, como nós vimos na aula anteriores, né? Cidades de Londres, cidades de Paris, a cidade lá de Frankfurt, na Alemanha, entre outros, como Berlim, tem grandes centros aí, grandes polos tecnológicos, no qual vai desenvolver toda a economia daquela região. Atualmente, as cidades europeias irão enfrentar um problema relacionado à sua população. Por quê? Porque a população europeia, a tendência é de um grande envelhecimento, sem ter aí reposição da população jovem, da população aí economicamente ativa. Posteriormente, se não tiver essa reposição, a Europa vai sofrer com uma grande quantidade de idosos e uma baixa procura ou uma baixa oferta de mão de obra. E ela vai fazer com que haja e desenvolva planos econômicos para fazer incentivo à natalidade, ou ela vai ter que abrir as suas fronteiras para entrar grandes quantidades de imigrantes, como fez Berlim em alguns anos anteriores, 2, 3 anos anteriores. A Alemanha abriu as suas portas para receber uma grande leva de imigrantes, já que não tinha população aí economicamente ativa para trabalhar e para garantir o sustento da aposentadoria da população mais idosa. No Japão, como é que fica o Japão, já que o Japão foi também industrialização, porém industrialização tardia, né? Até porque o Japão ele só começa a se industrializar lá no século XIX, né? O que é que nós temos aqui, né? O Japão com industrialização tardia, ele vai possuir uma grande estrutura educacional, já que o Japão
o sistema primário de ensino lá é obrigatório, então todas as pessoas vão ter um sistema de ensino educacional, vão ter grandes conhecimentos tecnológicos, até porque as pessoas migram para outras regiões para pesquisarem, estudarem em universidades europeias, depois retornam para o Japão com esse grande conhecimento adquirido, além de disciplina, que a população japonesa é bastante disciplinada. Vamos ter aí grande desenvolvimento de tecnologia e novos métodos de produção, como é o caso do Taylorismo, né, o Just Time, entre outros aí. Esses métodos de produção vão se concentrar nessas regiões litorâneas essas aí, que são regiões onde vai concentrar grandes polos tecnológicos, grandes cidades como Tóquio, Osaka, certo? E o Japão é um dos países que mais exporta tecnologia de ponta, tecnologia como robôs ou outro tipo de equipamento com alto índice de tecnologia, tá? Além disso, as cidades e regiões portuárias se localizam nessa região litorânea devido a ser porta de entrada aí para grande quantidade de matéria-prima. Além do mais, né, o Japão ele possui 127 milhões de habitantes, amontoados em centros regionais, como é o caso das cidades de Tóquio, a cidade de Osaka, as maiores lá do Japão, consideradas como megalópolis. Os grandes centros populacionais próximos ao litoral devido ao relevo montanhoso, ou seja, no interior do Japão existe grandes quantidades de montanhas, até porque o Japão ele está em uma região de instabilidade sísmica. Isso quer dizer o quê? Que no Japão vai se concentrar em limites de placa tectônica, e essas placas tectônicas aqui vai fazer com que o relevo interiorano do Japão seja um relevo bastante montanhoso, impedindo que a população ocupe essas regiões de vertentes de montanha, fazendo com que a população ela fique espremida nas regiões litorâneas. Modernos prédios são desenvolvidos lá no Japão anualmente, arranha-céus são erguidos anualmente, né? E apartamentos com 8 metros quadrados são tendência no Japão para que a população ela se localize em determinada região. Tá? A população japonesa segue o modelo da população europeia. Isso quer dizer o quê? Que a população japonesa ela está envelhecendo sem ter a sua reposição na taxa de natalidade e posteriormente sem ter uma reposição aí para a população economicamente ativa. Austrália e Nova Zelândia, né? Eles também tiveram um processo aí de industrialização bastante tarde, tá? Eles apresentam aí semelhanças com o Japão. 80% aí das cidades neozelandesas e australianas possuem modernos sistemas de infraestrutura, no qual faz com que a população ela não fique dependente de carros próprios ou carros individuais, né? Transportes individuais, tá? Conta principalmente com a grande mão de obra estrangeira que migra para aquela região. E ao contrário do Japão, a Oceania, né, todo o continente da Oceania aí, ele sofre com poucas quantidades de população morando naquela região. E população essa aí que está ficando escassa cada vez mais, tendo que importar mão de obra de outros países, de outra região, para vir morar nessa região que é a Austrália e Nova Zelândia, tá? E a urbanização nos países de industrialização recente, né? Países esses aí nós temos dois principais, tá? Inicia esse processo aí na segunda metade do século XX. Inicia, em outros intensifica esse processo aí, como é o caso do Brasil, tá? Com a chegada das multinacionais, esse processo de industrialização ele vai se intensificar, principalmente aqui no Brasil, né? Quem são esses países aí que têm industrialização recente? Brasil, Argentina, México e até mesmo a África do Sul. Logo após nós temos a Índia, a Malásia, Tailândia e Indonésia, que são os tigres asiáticos, no qual nós vamos falar um pouco mais adiante, além da China. Esse aqui que é a segunda maior economia do mundo e teve um rápido processo aí de industrialização naquela região. Como ocorreu esse processo de industrialização e de urbanização nesses países aí, digamos que recente, né?
ocorreu de forma acelerada, dando origem à informalidade do mercado de trabalho, até porque muitas pessoas migraram para essas cidades aí que tinham grande oferta de emprego, porém nem todas eram capacitadas a trabalhar nessas fábricas aí, ou nessas indústrias, ou nessas empresas. Com isso aí, aumenta o trabalho informal, que são os camelôs, entre outros, né? A concentração de contingente populacional em áreas periféricas também aumentou. Nem todos tinham condições de pagar um aluguel digno ou de morar em certos locais aí que tem uma boa infraestrutura, bom saneamento básico. Começou então a desenvolver cortiços, começou a desenvolver a questão da favela, né? Começa a morar em favela, entre outros locais insalubres. Vem aí então formas irregulares. Destacamos também a desigualdade socioeconômica nesses espaços, uma grande concentração de renda e uma grande desigualdade em uma cidade. Você vê bairros altamente luxuosos e bairros miseráveis. Com isso aí nós temos o boom chinês, né? Ou seja, a grande alavancada que a China vai dar, principalmente aí da década de 80 até o período atual. O que é que nós temos aí? O início do povoamento da China é desde a antiguidade, lá naquele rio amarelo que é um dos rios principais da China. Rio esse que foi porta aí de entrada para as grandes civilizações orientais, né? Então a China consolida o seu império naquela região, tendo aí ainda nem o Brasil descoberto e a Europa nem ter iniciado a primeira revolução industrial. Só que passa-se milhares de anos, a urbanização chinesa começa a ocorrer, principalmente em 1980, quando a Deng Xiaoping ele assume o poder, expulsando os nacionalistas lá para a ilha de Taiwan, né? Consolida então nessa época aí o sistema comunista chinês e faz com que haja e abra as fronteiras para o mercado interno, né? O mercado interno começa a investir na China. Por quê? Na China vai ter grande quantidade de matéria-prima, grande quantidade de mão de obra baratíssima e também um grande mercado consumidor. Nisso aí, Deng, né, que é o representante da China naquela época aí, faz a abertura econômica do país e busca a valorização e a modernização de todo o espaço chinês. Aqui, se você vai investir em um local, você vai levar conhecimento tecnológico, você vai levar aí grandes investimentos também, né? E também, consequentemente, o desenvolvimento urbano, no qual nós temos aqui a China hoje como uma das cidades mais modernas do mundo, devido ao investimento estrangeiro. Mas nem todo investimento que é desenvolvido naquela região, né, nem todo lucro que sai daquela região fica na região chinesa, porque a maior parte das indústrias que se localizam nessas regiões aí que é chamada de zona econômica especiais, tá? São praticamente indústrias multinacionais. E essas indústrias multinacionais, elas levam capital arrecadado nessa localidade aí para fora, para as indústrias, para as regiões mais ricas, como é o caso da Europa e também dos Estados Unidos, tá? O que é que nós temos aqui? Nos últimos 30 anos, 500 milhões de imigrantes chineses saíram do campo e foram para as cidades, principalmente aí nas megacidades de Pequim e de Xangai, né? Nós temos as grandes cidades aí chinesas. Lembrando também que no interior da China tem um grande deserto, que é o deserto de Gobi. E a população que morava próximo a esse deserto, a população que morava aqui mais no interior, também começa a migrar. Só que as cidades, as zonas industrializadas da China, também começam a migrar para o interior da região, atrás de mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, além disso, incentivos fiscais. E na Índia, como é que ocorre a Índia, né? A Índia, ela só vai conseguir a sua independência em 1947, quando ela começa a brigar com a metrópole britânica e a Grã-Bretanha dá a sua independência aí quase na segunda metade do século XX, em 1947, né? Houve instalação também de muitas empresas multinacionais, principalmente empresas essas europeias e americanas. Hoje ainda conta com a segunda maior população do mundo, população essa que 70% ainda mora no campo, né, porque as cidades indianas estão começando agora o seu processo de desenvolvimento de indústrias, de outras semelhantes, tá?
Atualmente está ocorrendo um grande êxodo rural, já até porque as cidades estão crescendo cada vez mais e está ficando escasso a mão de obra lá nas cidades, né? E faz com que as cidades tenham um mau planejamento urbano, ou seja, todas as cidades que tiveram industrialização recente são cidades aí que, ou cidade ou país que tiveram industrialização recente, são cidades que tiveram e estão tendo grandes prejuízos ou grandes problemas ambientais, como é o caso da falta de moradia, favelização, saneamento básico, entre outros. Então ficamos por aqui, tá? Vocês aí têm o capítulo 7 para dar uma revisada no livro de vocês e tem as atividades que ficaram para serem feitas aí, ok? Até mais!